Tema da mensagem de hoje, Igreja Viva. Eu quero falar sobre uma igreja viva, sobre o lugar que Deus te posicionou nele. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quais são as bênçãos que a gente recebeu? Bênçãos espirituais. Qual o ambiente onde elas estão? Nas regiões celestiais. E como que eu tenho acesso a isso? Através de Cristo Jesus. Quando eu sei onde a bênção está, quando eu entendo o ambiente em que ela se move, quando eu entendo qual é o único nome que me dá acesso, eu começo a usufruir. Tem muita gente que está perguntando por que Deus ainda não me abençoou. É porque você não entendeu. Deus não vai te abençoar. Deus já te abençoou, mas você precisa acessar através de Cristo Jesus as bênçãos espirituais que estão depositadas nas regiões celestiais. Alguém está comigo? Diga amém. Então o que a gente entende é que tudo aquilo que eu não tenho consciência, eu não tenho acesso. Se eu sou filho, mas eu não sei que sou filho, eu caminho como escravo. Se eu sou herdeiro, mas eu não entendo sobre herança, eu caminho como alguém que não tem herança nenhuma. A Bíblia diz que por mais que o herdeiro seja dono de tudo, de nada ele difere de um escravo, porque não acessa a herança do pai até que tenha maturidade. A Bíblia, quando fala de maturidade, em alguns momentos a maturidade ela está apontando para entendimento, consciência, revelação. Ou seja, enquanto o filho não tem maturidade, consciência e revelação da herança que carrega, ele não pode acessá-la. Irmão, você tem noção que tem gente que vai morrer salvo em Cristo Jesus, mas vai viver de forma miserável porque não conheceu as facetas do caráter de Deus? Se você conhece o Deus que salva, mas não quer ouvir e aprender, entender, discernir, mergulhar no caráter de um Deus que cura, você pode morrer doente e ser salvo em Cristo Jesus. Por quê? Porque fomos salvos pela graça mediante a fé. Confessamos com a nossa boca, reconhecemos Jesus como Salvador, nós mergulhamos nas águas do batismo, morremos para a velha vida, nascemos para o novo de Deus. Você é salvo. That's it. Mas prosperidade, cura, governo, tudo isso você pode não acessar e não vai diferenciar nada na tua salvação. É como galardão, por exemplo. Qual que é a diferença de galardão para salvação? Tem pessoas que vão ser salvas e não terão galardão. Tem pessoas que vão ser salvas e serão galardoadas. Porque Deus é um Deus galardoador. E essa palavra é difícil para falar, né? Então se você aceitou Jesus, reconheceu como Salvador, mas você não quer fazer nada com o talento que recebeu, você não quer pregar, você não quer se mover, você não quer servir, você crê em Jesus, você tem uma vida com Deus, você morreu salvo, mas você não vai ter pedras na tua coroa, você não vai ter galardão. Irmão, a vida que Deus tem para nós não é uma vida de sobrevivência, é uma vida de governo e autoridade. E é sobre isso que eu quero falar, e por isso que o tema da mensagem de hoje é Igreja Viva. Não é só sobre ser igreja, mas é sobre ser uma igreja viva, gloriosa, triunfante, poderosa, que se move em milagres, que carrega testemunhos, que aponta para Jesus, que não negocia a sua fé, que não tem medo do inferno, que permanece. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É uma igreja ousada, é uma igreja próspera. Pastor, eu não gosto de misturar prosperidade com o evangelho. Então não é o evangelho que você tem que ler, porque o evangelho traz mais a temática de dinheiro do que várias outras temáticas que a gente acha às vezes que são mais profundas ou que tem a ver com mais santidade. O evangelho fala a respeito de um reino, que nesse reino não há falta. Aquilo que homens morrem para conquistar na terra, Deus usou como matéria-prima para pavimentar as ruas dos céus. Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus da provisão, Ele é o dono do ouro e da prata, nele não há falta. Então não dá para falar do evangelho completo apresentando o Cristo incompleto. Não podemos apresentar Jesus como homem, não como Cristo. Não podemos apresentar Ele como Senhor e não como Salvador. Não podemos apresentar o Jesus morto e não apresentar o Jesus ressurreto. Então quando você apresenta Cristo em parte, não é Cristo que você está apresentando. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Jesus veio como homem, mas a humanidade dele não desconstruiu a divindade dele. Era 100% homem, 100% Deus. Se despiu de toda a glória humana, mas ainda assim era revestido da glória de Deus. Irmão, falar de igreja viva é a gente trazer de novo para o lugar onde nunca deveria ter saído, o entendimento de qual é a identidade da igreja de Jesus. Porque sem perceber você pode se tornar mais evangélico do que cristão. Sem perceber, você pode se tornar
mais membro da Lagoinha Alphaville do que ter o entendimento da identidade de filho de Deus. Eu tenho um livro chamado A Resposta que Você Precisa, e um dos capítulos desse livro eu falo sobre o Jesus evangélico. Se o único Jesus que você conhece é o Jesus que uma igreja evangélica te apresentou, você corre um sério risco de conhecer um Jesus evangélico, mas não necessariamente conhecer o Jesus de Deus. Se o único Jesus que você conhece é um Jesus que a igreja católica te apresentou, você corre um risco de conhecer um Jesus católico, mas ainda assim, talvez não conhecer o Jesus de Deus. Por quê? Porque nos apresentam Jesus, mas Ele quer se apresentar para a gente pessoalmente também. Eu te conhecia de ouvir falar, agora eu conheço de caminhar com você. Alguém comigo aqui? Uma igreja poderosa, uma igreja que conhece a sua identidade, conhece o seu Senhor. Como obedeceremos se não sabemos o que Ele espera de nós? Como seremos parecidos com alguém que não conhecemos? Se cristão significa uma cópia, um pequeno Cristo, como seremos uma expressão diminuída, eu vou usar entre aspas e com muito zelo isso, do Cristo, se não sabemos como é a matriz, como Ele é? Irmão, a Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E eu quero desafiar você a caminhar à altura da identidade que você tem, porque é um desperdício você ser um filho de Deus e caminhar como um homem comum. É um desperdício você fazer parte de um reino inabalável e você viver sendo abalado por coisas cotidianas. É um desperdício você ter sido gerado na eternidade e carregar promessas que apontam para a eternidade, mas ficar ansioso por causa da próxima semana e do desafio do mês que vem. É um desperdício você ser chamado por um Deus sobrenatural para caminhar de forma sobrenatural, mas a sua mentalidade ainda ser uma mentalidade natural. Eu estava esses dias conversando com o pastor Gustavo Paiva de Brasília, e a gente estava falando sobre os desafios de pastorear nessa geração. Cada geração teve os seus desafios. A gente chegou no consenso. Um dos maiores desafios de pastoreio nessa geração é que temos muitos cristãos que não carregam uma mentalidade cristã. A sua mentalidade, os coaches chamariam de mindset, sua cosmovisão, o seu conjunto de crenças, a forma como você enxerga o mundo, precisa ser redimida para que você enxergue o reino. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar, é uma condicional, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se eu não nasci de novo, eu não me torno um ser espiritual. E se a minha mente não nasce de novo, eu não consigo ter a mentalidade de Cristo, eu não consigo enxergar o que Deus enxerga, entender o que Deus fala, e com consequência, eu não vou conseguir viver o que Deus tem para mim. Alguém está comigo ainda? Diga amém. O que é uma igreja viva? É uma igreja que não é 1 centímetro a mais e também não é 1 centímetro a menos daquilo que Deus nos estabeleceu. Carregamos a autoridade dada por Jesus para ligar e desligar na terra aquilo que será ligado e desligado nos céus. Recebemos de Deus a chave do seu reino. Somos filhos, não mais escravos. Deus não te deu uma carteira de trabalho, Ele te deu uma certidão de nascimento. Você é filho de Deus, você nasceu de Deus, você faz parte do reino de Deus. Quando a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, irmão, a gente precisa entender como as embaixadas funcionam, Pedro. Nenhum embaixador pode se tornar embaixador de uma nação a qual ele não foi gerado. Embaixadores não são estrangeiros. Eles representam uma nação estrangeira em outra terra, mas eles representam a nação em que eles foram gerados. Quando a Bíblia diz que somos embaixadores de Cristo, um pré-requisito básico para você ser um embaixador é você ter nascido nesse reino. Se você nasceu no reino de Deus, a sua casa se torna uma embaixada do reino de Deus. Você é um embaixador do reino de Deus. Sabe como funciona com os embaixadores? Eles têm passaporte diplomático, por exemplo. Uma nação não pode tocar neles. Por quê? Porque eles têm imunidade diplomática. As nações respeitam a autoridade que foi confiada a esses homens de tal forma que só a lei do país em que ele nasceu e ele representa pode julgá-lo. Irmão, quando a gente começa a entender um pouco mais como funcionam essas relações diplomáticas, a gente começa a ter um pouco mais de entendimento da profundidade que é quando a Bíblia diz que somos embaixadores de Cristo. Para tocar em você, precisa falar com Ele primeiro. Para mexer em você, precisa mexer nele primeiro. Por quê? Porque eu não sou daqui, eu estou aqui. Eu vim do reino do meu Pai. O céu não é o lugar que eu vou, é o lugar que eu vou voltar. Eu vim de lá, fomos gerados na glória, fomos estabelecidos em glória, carregamos a própria vida de Deus. Há dentro de você o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos.
poder de ressurreição foi dispensado em você. Você carrega isso, irmão. Pode estar parado, pode ser esquecido, pode ser negligenciado, talvez você nem saiba o que carrega, mas está aí. Quando você tem consciência, isso é ativado, e quando isso é ativado, você tem acesso, e quando você tem acesso, algo sobrenatural começa a acontecer. Uma igreja viva é uma igreja que sabe quem é, e quem sabe quem é, sabe o que pode, e quem sabe o que pode, para de pedir favor e começa a viver promessas. Para de pedir como favor aquilo que Deus já estabeleceu como herança. Guarda isso, irmão. A gente precisa parar de pedir como favor o que Deus já estabeleceu como herança. Você é salvo em Cristo Jesus, então você é herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Existe uma herança justa estabelecida por Deus para você, e não foi dada porque você merece, foi dada porque Ele é bom, e as misericórdias dEle se renovam todos os dias, e Ele decidiu repartir entre os seus filhos aquilo que só o seu único filho tinha direito. O único filho de Deus, o unigênito de Deus, acessa a morte para ressuscitar como primogênito de Deus, ou seja, primeiro de muitos. Então Jesus experimenta a morte que era minha, para que eu possa experimentar a glória que era dele. Jesus recebe o juízo que era meu, para que eu possa usufruir da justiça que era dele. A Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você não se tornou justiça porque é justo, você se tornou justiça porque recebeu justiça. É herança. Alguém está comigo ainda? Tudo que existe mais poderoso no reino de Deus não pode ser conquistado. Ele tem que ser derramado, confiado, estabelecido. Você não poderia conquistar a salvação, mas se você crê em Jesus, você recebe a salvação. Você não poderia conquistar a herança não se compra, não se negocia, mas se você se torna filho de Deus, você recebe a herança. Pastor, eu sou um homem bom, eu faço atos de justiça social. Legal, mas isso não torna você justiça de Deus. O que torna você justiça de Deus é o próprio Deus. Então tudo que a gente carrega de mais extraordinário, glorioso, tudo que você tem de superior, você recebeu em Cristo Jesus. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Eu não lembro quem é o autor dessa frase. Ele diz que tudo que você vê de bom em mim é Cristo, tudo que você vê de mal sou eu. Cara, eu gosto do pastor, às vezes ele prega bem, é Jesus, irmão. Cara, ele tem uma visão, às vezes ele fala umas coisas que parecem loucura, depois ele está vivendo, é Jesus. Cara, o pastor nem sempre ele está com o melhor humor, esse sou eu. Nem sempre ele está, esse sou eu. E essa é a loucura. Um Deus extraordinário comissionou um povo ordinário para viver coisas extraordinárias. A Bíblia diz que somos como um vaso de barro que carrega um tesouro precioso. O tesouro é precioso, Lucas, mas o vaso é de barro. Mas o tesouro é precioso, é caro, mas o vaso é de barro. As duas coisas elas conseguem coexistir, uma não anula a outra. A nossa fragilidade não anula o fato de carregarmos algo inabalável dentro de nós. As nossas limitações não anulam o fato de quando recebemos essa porção de Deus, começamos a carregar algo ilimitado dentro de nós. Então, uma igreja viva é uma igreja que entende as suas limitações, mas entendeu o que se tornou quando Jesus entrou na sua história. Podemos viver milagres porque conhecemos um Deus de milagres. Podemos ser prósperos porque conhecemos a faceta de um Deus que é provedor, Jeová Jireh. Podemos caminhar em glória porque fomos revestidos pela glória de Deus. Não teremos mais medo da morte porque Deus nos chamou de volta para esse projeto de eternidade. Agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Alguém está feliz com Jesus aqui? Alguém está recebendo algo de Deus? Cadê os incendiários? Não me abandona. Aleluia. Uma igreja viva, uma igreja poderosa, olha para mim, irmão, é uma igreja que sabe quem é, tem consciência da sua identidade e por consequência tem consciência da sua herança
e por consequência tem consciência do seu poder e autoridade. É uma igreja que não se rasteja. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem fez as promessas que eu carrego, eu sei quem me chamou, e quem me chamou sustenta o chamado que deu. Eu sei quem é o meu bom pastor, e a palavra de Deus diz que os meus inimigos virão contra mim por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Então, uma igreja viva é uma igreja que tem consciência. O mundo pode falar o que for, você sabe quem você é em Cristo Jesus. Podem ter ruídos, levantes, tempestades, gigantes, fornalhas, aquecidas várias vezes mais. Podem ter leões, mas a palavra de Deus nos garante que se estivermos em Cristo Jesus, para tocar em nós, precisa ter uma autorização de quem nos guarda. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Agora, pastor, se eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu consigo viver a plenitude do que Jesus tem para a igreja? Não, isso é um pré-requisito básico. Mas existe outro pilar fundamental: revestimento de poder. A igreja é poderosa quando ela é revestida de poder. Vocês estão comigo ainda? A igreja é poderosa quando ela é revestida de poder. O que é um revestimento? Eu gosto sempre de usar essa analogia. É como alguém que foi vestido e depois então foi revestido. Quando você nasceu de novo, a sua antiga natureza morreu e uma nova natureza foi estabelecida. Então você foi vestido com essas vestes. Natureza carnal morreu para que pudesse então você ser vestido com vestes de justiça. Você se tornou justiça de Deus. Você se tornou filho de Deus, herdeiro de Deus. Mas existe uma nova camada que é colocada sobre a igreja, que é o revestimento. Ou seja, alguém que foi vestido do novo de Deus, agora é revestido do poder de Deus. Quando isso acontece na Bíblia? Atos 2. Havia uma promessa que foi liberada pelo profeta Joel: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. Quando Jesus ele volta dos mortos, ele relembra os discípulos daquela promessa. Ele fala: olha, vocês vão curar enfermos, vocês vão libertar cativos, vocês vão viver milagres, vocês vão fazer história, mas não se esqueçam do que o meu pai falou através do profeta Joel: o Espírito será derramado. Então permaneçam até que venha sobre vós o revestimento de poder. Irmão, olha para mim, não se distrai. Jesus está dizendo o que eles vão fazer, mas Jesus está dando uma condicional para que eles façam. Vocês vão fazer tudo isso, mas antes recebam. Vocês vão até os confins da terra, mas antes recebam. Vocês vão curar enfermos no meu nome, mas antes recebam. Vocês vão libertar cativos, mas antes recebam. O que Jesus está estabelecendo? Um princípio. Deus não envia a igreja para o mundo sem antes ter enviado o Espírito para a igreja. Quando o Espírito é derramado sobre a igreja é derramada sobre o mundo. Por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não resistirão contra a igreja. Por quê? Porque uma igreja viva, gloriosa, revestida, ela é imparável. Qual é a diferença entre uma igreja revestida e não revestida? É a diferença de Pedro antes e depois do batismo do Espírito Santo. Pedro antes do batismo, ele é impulsivo, ele é carnal, ele é sanguíneo, ele é inconstante. Ele ama Jesus, mas ele nega Jesus. Ele fala para Jesus: de forma alguma vamos permitir que você seja entregue. Mas quando Jesus é entregue, então ele fala que não sabe quem Jesus é, nega 3 vezes e foge. Esse mesmo Pedro, revestido de poder, caminha pelas ruas da cidade e a sombra dele cura os enfermos. Esse mesmo Pedro, revestido de poder, abre a sua boca e com a sua pregação milhares são salvos. Irmão, o que mudou? Mudou tudo, porque o revestimento de poder faz com que você caminhe, milite, se mova debaixo de uma habilidade extraordinária e sobrenatural. A unção é uma capacitação sobrenatural para tornar natural aquilo que de forma natural seria impossível. É impossível. Você foi revestido, é inevitável. Você vai chegar em ambientes, eles vão mudar. Por quê? Você chegou. Porque você é bom? Não, porque você carrega algo bom. Você é um vaso de barro passeando pelas ruas da cidade, mas você carrega um perfume precioso, e você carrega um tesouro precioso. Então o perfume de Jesus muda a atmosfera, e o tesouro que Jesus depositou muda tudo ao teu redor. Você vai abrir a tua boca e coisas vão acontecer. Você vai profetizar e milagres vão ser liberados. Você vai se posicionar e as portas do inferno não resistirão. Você vai se posicionar no lugar que Deus te plantou, e não importa o tamanho do gigante,
gigantes, o tamanho das retaliações. Os inimigos que tentaram te parar serão parados, os que tentaram te confundir serão confundidos, serão reduzidos a nada. Os inimigos de Deus envergonhados e estabelecidos debaixo dos nossos pés. Por quê? Porque você foi revestido de poder. Não é sobre você, é sobre o poder que flui em você. Não é sobre você, é sobre o que você carrega. Não é sobre você, é sobre o Deus que te chama. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Uma igreja viva é uma igreja consciente, é uma igreja que sabe da identidade que tem. Uma igreja viva é uma igreja que foi revestida de poder. E vamos ser sinceros, o que nos diferencia de qualquer clube social, senão as coisas sobrenaturais que Deus dispensou sobre nós? Você vai aqui no Alphaville Tênis Clube, e se você remove o Espírito Santo da igreja, a única diferença é que eles têm um espaço mais legal do que o nosso. Não vai ter nada diferente. Se você pega qualquer clube, se você pega qualquer organismo social, qual que é a diferença da igreja sem o poder? Nenhuma. É um ajuntamento de pessoas. Mas e quando vem o poder? Aí a gente se torna uma agência dos céus na terra. Aí nos tornamos imparáveis, inabaláveis, irresistíveis. Ninguém poderá te resistir. Por isso que a palavra que vem no meu espírito quando vem essa pergunta: o que seria alguém que aceitou Jesus tendo uma vida mediana na terra? Desperdício. Você é um desperdício. Se você caminha ao lado de um Deus de milagre, mas não anseia por viver milagres. Se você caminha com Deus de aliança, mas não conhece a aliança que carrega. Se você caminha ao lado de Deus de promessas, mas nem sabe quais são as promessas que tem. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. Alguém que não sabe as promessas que tem se move como alguém que não tem promessa nenhuma. Mas tem uma criança correndo lá no final. Se os diáconos puderem, por favor, me ajudar. A não ser que ela esteja sendo batizada com o Espírito Santo. Aconteceu no culto da manhã hoje. Não, é sério, uma criança foi batizada com o Espírito Santo no meio da aula do Kids. Isso tem acontecido com cada vez mais frequência. Porque não existe o Espírito Santo mirim. O mesmo Espírito que habita em você habita nas crianças, amém? O dia que a gente estava? Difícil, irmão. Eu estou liberando 30 minutos aqui de palavra revelada. Você não lembra do último tópico? Me ajuda. Só abrir um parênteses aqui. Não estou implicando não, mas é só para... Sabe uma coisa que eu amava nos americanos? Isso me constrangeu. Eles anotam tudo. Não é verdade, mano? Cadê o Lucão? Lembra do Pastor Eric? Pastor Eric, era o meu pastor americano na igreja de Miami. Vai pregar o que hoje, pastor? Esses dias ele veio, vai pregar o que? Cara, eu vou pregar aquela mensagem que você pregou em março de 2022, sobre uma fé inabalável. Falei, você tem aí? Tem, eu anotei tudo. Ele tem os esboços, as chaves, por quê? Porque, às vezes, irmão, o que nos impede de acessar a revelação que recebemos no domingo é o fato de não meditarmos nela até que ela se torne uma realidade. E aí a gente é atropelado pela revelação que recebe na quarta-feira e pela revelação que a gente recebe na sexta. As revelações não são para entreter, as revelações são para serem vividas. Eu preciso me apossar disso, meditar nisso, mergulhar nisso, até que isso seja assimilado, se torne uma realidade. Eu vou falar, pronto, estou pronto para a próxima. Jesus, qual que é a próxima revelação? Qual que é a próxima palavra? Qual que é o próximo caminho? Alguém comigo aqui, diga amém. Aleluia. Agora eu vou te dar uma dica. Se for anotar no celular, bota no modo avião, porque Satanás vai usar todos os aplicativos que você imagina para tirar a tua atenção da palavra. Vai vir notificação do WhatsApp, vai vir gente que estava te devendo, te chamando, falando que quer te pagar. Aí o pessoal, não, pastor, até que isso aí é de Deus. Mas não vai querer te pagar, ele só quer roubar a tua bênção durante a mensagem. Então, se for usar o celular para isso, bota no modo avião, amém, gente? Glória a Deus. Irmão, uma igreja viva é uma igreja que caminha à altura da teologia que tem. Não faz sentido pregarmos sobre os milagres e não vivemos milagres. A sua teologia precisa caminhar à altura da sua semana. Pastor, suas semanas são perfeitas? Muito longe disso. Mas toda semana eu estou vencendo gigantes. Toda semana eu estou vendo milagres. Toda semana uma provisão extraordinária tem sido liberada sobre a nossa igreja. Toda semana eu estou vendo promessas se cumprirem. Todas as semanas eu estou trazendo à minha memória algo que Deus falou lá atrás. Porque eu já falei sobre isso, mas deve ser novo para alguém. Guarda isso aqui. Tudo que Deus te fala no dia bom é para sustentar a tua fé no dia mau.
Você precisa lembrar do que Deus prometeu, das palavras, das promessas. Por quê? Porque no dia da crise você lembra do dia da promessa. José na cova, ele lembra, no meio do poço ele lembra do sonho. José no meio do calabouço, ele lembra do sonho. José na casa de Potifar, ele lembra do sonho. José no palácio, por que ele não se ensoberbece? Porque ele lembra do sonho. Eu só estou aqui porque Deus me deu um sonho. Tudo que eu vivo é por causa dos sonhos de Deus. Davi recebe a unção, é perseguido por alguém que ele amou, mas ele lembra do dia que Deus ungiu. Ele está em desertos, ele está sendo atacado, perseguido, mas ele lembra do dia que Deus ungiu. Irmão, tudo que Deus faz ou fala com você no dia bom é para sustentar você no dia mau. Então não se distraia. Uma pregação não é só informação, uma pregação é uma liberação profética. Algo sobrenatural acontece quando estamos atentos e recebendo a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe o que está acontecendo? No mínimo, se você não receber nada hoje, você vai sair com uma porção de fé maior do que você entrou. Você recebe isso? A fé não é transferida, a fé não é comprada, a fé não vem por ouvir louvores, a fé não vem por estar dentro da igreja, a fé não vem por pagar o dízimo em dia, a fé não vem por nada que você faz. A fé só vem por algo que Deus faz. Quando Ele abre a boca e fala, se você ouve, você recebe. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. A gente tem 10 minutos ainda para essa mensagem. Alguém está recebendo algo de Deus aqui hoje? Aleluia. Jesus não enviou a igreja para o mundo até que o Espírito Santo fosse enviado para a igreja. Por quê? Não é porque você vai fazer coisas melhores com o Espírito Santo, é porque tem coisas que você só faz com o Espírito Santo. Tem coisas que você faz melhor quando você é ungido, tem coisas que você só faz se for ungido. A unção é uma capacitação sobrenatural para fazer de forma natural coisas que eram impossíveis se não fosse pelo Espírito. Então alguém que está debaixo de unção começa a acessar realidades que um homem natural não conhece, não discerne e não vive. Agora, que desperdício seria uma igreja debaixo da unção caminhar como alguém que nem sabe quem Deus é? É assim que muita gente está se movendo. Irmão, princípios básicos em relação à igreja. Quando você vem cultuar, você não vem para ser cultuado, você vem para cultuar a Deus. Então, o louvor não é para ser bom para a gente, o louvor é para ser uma expressão de adoração para Ele. Quando a gente oferta, não é para pagar a conta de luz da igreja. Você nunca me viu falando aqui de princípio de oferta por conta de uma conta emergencial que a gente tem. O princípio da generosidade, da oferta, do transbordo, é para honrar e para que não falte mantimento na casa do tesouro, como diz a palavra. Quando a gente vem aqui, a gente não está vindo só para a igreja. Quando a gente está nesse lugar, a gente se torna a igreja. Você não vem numa igreja só. O projeto de Deus não é para que você frequentasse uma igreja. O projeto de Deus é para que você se torne a igreja. Quem é a igreja? Fala, quem é a igreja? Eu não. Nós. Irmão, eu vi isso uma vez e isso explodiu a minha mente. A igreja não é um coletivo de eus, a igreja é um singular de nós. Não é um monte de eus reunidos. Minha vontade, a minha família, a minha casa. Não. O meu Deus, o meu pão, não. O pão é nosso, o Pai é nosso, o reino é nosso. Porque nós somos a igreja. Tudo que Deus faz, Ele faz no plural. Sexto dia da criação, lá em Gênesis, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele não diz: Filho, Espírito Santo, assistam o que eu vou fazer, que seja feito segundo a minha imagem. Não. Façamos. Fomos feitos de um coletivo. A igreja nasce de um coletivo, você nasceu de um coletivo, e esse coletivo é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas, 3 personalidades que são uma coisa só, indivisível. Alguém está comigo aqui? A Bíblia diz, olha o que Paulo diz: há um mistério que estava oculto por gerações, mas a mim foi confiado o direito de compartilhar. Eu estou parafraseando aqui. E esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em André não é a esperança da glória,
Cristo no Mateus não é a esperança da glória, mas Cristo em nós é a esperança da glória. Uma igreja viva é uma igreja que tem consciência da sua identidade, uma igreja que tem consciência das suas promessas, é uma igreja que tem consciência da herança, é uma igreja que foi revestida de poder, é uma igreja que carrega o Espírito Santo de Deus, e é uma igreja coletiva. Uma igreja viva é uma igreja que não pensa o milagre que eu preciso só na minha casa, mas a gente pensa, qual é o avivamento que o Senhor vai fazer na nação através de nós? Você sabe qual foi o meu maior desafio para a gente manter o nome de Lagoinha Alphaville? Não sei se alguém lembra aqui, mas assim que eu fui enviado por Deus para cá, eu troquei o nome para Lagoinha São Paulo Alfa. E aí depois de um tempo eu falei, cara, vamos deixar Lagoinha Alphaville porque as pessoas entendem melhor. Mas qual que era a minha dificuldade? Deus não me chamou para liderar uma igreja para um bairro. Deus está chamando a gente para liderar uma igreja para um tempo. Então não é sobre o bairro de Alphaville, é sobre a cidade de São Paulo, e a partir de São Paulo para nações. Então quando você tem consciência, quando você entende o chamado, a visão, a promessa, irmão, você não se contenta mais em viver nada abaixo daquilo que Deus preparou para você. Olha o poder da identidade. Quem entende quem é, não deseja ser mais ninguém além de si mesmo. Esse é o poder de uma identidade individual. Eu entendo quem eu sou. Beleza, eu não quero ser mais ninguém além de mim mesmo. Por quê? Porque Deus me fez do jeito que Ele fez, porque Ele sabe o que estava fazendo. Quando a gente reclama para Deus da forma como a gente gente está dizendo, Deus, no seu lugar eu teria feito melhor. Agora, quando a igreja tem a consciência da identidade dela como igreja, aí esquece, irmão, é imparável. Porque tudo que falta em você está escorrendo do irmão do lado. Tudo que você precisa está escorrendo de quem está atrás de você. O testemunho que precisa para edificar a tua fé, alguém viveu semana passada. Aquilo que você acha que Deus não está mais fazendo, Deus acabou de fazer na casa do lado. A multiforme graça, a edificação mútua da igreja. Há alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Aleluia. Cara, eu sou infértil, eu não consigo gerar. Aí alguém do seu lado, era estéril, acabou de nascer. Eu estou com uma dívida, eu não sei o que fazer. Alguém atrás de você estava com uma dívida e Deus abriu uma porta de provisão sobrenatural. Irmão, essa edificação mútua é que faz a igreja se tornar ainda mais poderosa. Existe algo que falta em você que escorre de quem está do teu lado. Porque a unção não é para você, a unção é para o outro. Quantas vezes eu prego aqui doente, semana retrasada, fono com um tubo de laser na garganta, aqui atrás do LED, quem estava ali do lado viu, voz não saía mais, tubo de LED, pastor, 3 minutos para subir, beleza, aí eu subo, prego, gente curada. Por quê? Porque a porção de cura que eu estou liberando é para alguém, mas alguém vai liberar uma porção de cura para mim. Quantos pastores, quantos profetas, estou falando de profetas de Deus, não profetas mal intencionados. Quantos líderes de GC, quantos intercessores, às vezes estão passando dificuldade financeira e vão abençoar o comércio de um irmão que acabou de abrir uma nova empresa. O cara está com uma conta de luz cortada, estou falando que eu já vivi. Eu com conta de luz cortada, plantando igreja em Cabo Frio, orando por empresários. Nunca peguei o microfone e falar, gente, ora por mim, estou passando, nunca. Por quê? Porque púlpito não é lugar de suprir necessidades, Deus supra a necessidade. Abrindo parênteses aqui, não sei porque eu estou falando isso, mas pode fazer sentido para alguém. Primeira tentação de alguém ungido por Deus é usar do dom para suprir a necessidade. Primeira tentação de Jesus, olha isso aqui, Lola. Satanás fala, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus está com fome, 40 dias e 40 noites jejuando, sem comer nada. Primeira tentação de Jesus, usa da unção para suprir a sua fome. Usa da unção para suprir a necessidade. Irmão, Jesus, ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Homens de Deus não ficam compartilhando necessidade, mas Deus usa da sua igreja para suprir a necessidade dos homens de Deus. Você está comigo? Diga amém. Então é possível alguém estar passando uma necessidade financeira e ainda assim ter uma palavra, uma profecia para liberar sobre alguém que está prosperando. Por quê? Porque a sua unção não é para você, é para o outro. É por isso que se você reter e não compartilhar, ela morre. É por isso que se você enterrar a semente, se você esconder, ela deixa de ter sentido. Por quê? Porque o seu talento é para o outro, a tua unção é para o outro. A pregação que eu recebi de Deus é para vocês. Deus falou comigo, mas agora eu estou falando com vocês. Tudo que Deus derrama em você, você não é fim, você é meio.
Uma igreja viva é uma igreja que se vê como canal, não como represa. Não vai parar em mim, vai passar por mim. E quanto mais livre for esse canal, mais Deus vai enviar coisas através de mim, mais eu vou derramar através de quem está ao meu redor. E esse canal vai se tornando maior e você vai receber uma porção maior. Esse é o princípio de mordomia. Uma igreja viva entende o princípio de mordomia. Somos mordomos das coisas de Deus. O que o mordomo faz? O mordomo mora na casa do seu Senhor, ele usufrui das coisas do seu Senhor, ele come tão bem como o seu Senhor, mas ele não é o Senhor. Um bom mordomo, numa relação de intimidade com um bom patrão, ele vai falar: cara, pode dirigir o carro, vai lá, pode comer, come à vontade. Você mora na casa de um cara rico, você dirige um carro de um cara rico, você come a comida de um cara rico. Eu estou usando uma analogia bem natural para a gente entender isso, mas você não é um cara rico. Quando a Bíblia fala sobre a mordomia que a gente vive, qual que é o princípio da mordomia da igreja? Carregamos a unção de Deus, mas nós não somos Deus, somos filhos de Deus. Carregamos promessas de Deus, mas essas promessas só existem porque Deus nos confiou. Somos chamados povo de Deus, mas só somos chamados povo de Deus porque Deus abriu mão do seu único filho para que todos os homens pudessem ser chamados filhos de Deus. Irmão, o único filho de Deus se fez homem para que todos os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Então, uma igreja viva entende que tudo que carrega, tudo que usufrui, não poderia carregar usufruir, mas porque está posicionado no reino de Deus, tem acesso a todas as coisas. E quanto melhor você gerencia o que Deus te deu, mais Deus vai te confiar. A Bíblia diz que o Senhor volta para prestar conta dos talentos que foi derramado, distribuído, e aquele que reteve com medo de perder, até o pouco que recebeu lhe foi retirado, mas aquele que administrou bem, recebeu mais, para continuar frutificando. Uma igreja viva é uma igreja que cada estação está vivendo um nível mais alto. Irmão, até os pecados que você vai ter que lutar, tem que ser pecados diferentes se você caminha com Deus. No início da sua jornada você lutava contra a pornografia, você rompeu com isso. O que você está lutando agora? Para não ser infiel com seu dízimos e oferta, porque Deus prosperou. Aí você começa a lidar com isso, você consegue governar o teu coração, você é liberal, você venceu isso. Qual que é o próximo desafio? Você não se soberbecer, porque Deus colocou no lugar alto. Até os desafios que a gente enfrenta são diferentes, quando o nível que Deus coloca a gente são níveis diferentes. O desafio de José no início era não esquecer da promessa. O desafio de José na casa de Potifar era não deitar com a mulher de Potifar. O desafio de José na prisão era não esmorecer, porque aquele que falou que lembraria ao faraó a respeito dele se esqueceu dele. Agora, quando ele assume o trono, o desafio de José é não se vingar dos seus irmãos quando tinha governo e poderia fazer com ele o que quisesse. Irmão, um homem que caminha com Deus, até os desafios que ele enfrenta precisam ser desafios diferentes. Por quê? Porque você está cada estação no nível mais alto de glória. Aleluia. Eu estou feliz de pregar aqui essa noite. Eu não sei se tem alguém feliz de ouvir, eu não sei se tem alguém recebendo. Tem alguém recebendo algo de Deus aqui? Você pode honrar Jesus no seu lugar. Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Jesus. Aleluia. 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 É antinatural um cristão que não anseia por milagres. É um desperdício um cristão que não caminha à altura da identidade que tem. É uma ofensa para os céus você viver olhando para a realidade da terra como se isso fosse tudo que você tem acesso. Irmão, olha para mim. Toda resposta que a gente precisa vem do alto, não vem de baixo. O óleo escorre de cima para baixo. As comportas dos céus que Deus fala, lá em Malaquias, são abertas e as bênçãos são derramadas sobre nós. O trono, ele está num céu mais alto do que aquele que a gente consegue ver. As bênçãos espirituais estão estabelecidas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo que você precisa vem do alto. Tudo que você precisa vem do alto. O que é uma ofensa para o céu? Alguém que se tornou cidadão do céu ficar esperando uma resposta para aquilo que precisa vindo da terra. A sua resposta não vem da terra, vinha antes da sua redenção, mas não vem mais depois da sua salvação. Vocês estão comigo ainda? Diga amém. Eu preciso finalizar. Pega isso aqui, eu vou finalizar, irmão. Dinâmica antes da queda. O homem nunca plantou nenhuma árvore, Wallace, mas ele colheu todos os frutos que ele queria. Por quê? Deus estabeleceu um ambiente antes de colocar o homem lá dentro. Então, a dinâmica da graça não é semear para colher.
dinâmica da graça é colher para replantar. Adão colheu a primeira manga, a manga já tinha sido plantada por Deus. Adão colheu a primeira maçã, a maçã já tinha sido plantada por Deus. Pastor, mas não foi a serpente que falou da maçã? Não, isso é algo que a gente criou, essa alegoria, mas a Bíblia não fala qual foi o fruto, ok? Eu acho que deve ter sido Giló, deve ter sido alguma coisa muito ruim. Eu imagino. Porque Satanás é assim, ele ferra com a gente e o que ele tem não presta. Então eu imagino que deve ter sido Giló, alguma coisa talvez pior do que Giló, mas enfim, isso aqui é só uma heresia. Então, irmão, ajuda a irmã ali que ela recebeu. Só vou honrar a sua vida que você está recebendo a pregação inteira, tá? Que se você celebrar só na hora da heresia, eu vou ficar chateado. Só na hora do Giló, irmão. Pega isso aqui. Quando a criação vai colher qualquer fruto, eles não haviam semeado nenhum deles, eles só colheram. Então a dinâmica da graça é: você colhe para replantar. Imagina, ele pegou uma maçã, comeu, e quando ele jogou no chão, uma semente naturalmente está sendo semeada. Porque, olha o momento Globo Rural aqui, irmão, porque é isso que faz um fruto ser chamado de fruto. Você sabe qual é a diferença de um fruto para um legume e uma verdura? Sabe? Alguém sabe? Qual é a diferença? Os frutos carregam as sementes dentro de si. Todo fruto carrega a semente dentro de si. Isso é muito poderoso. Eu posso pregar sobre isso talvez domingo que vem, sobre o design que Deus fez e por que as promessas Ele deposita dentro e não fora. Irmão, os frutos carregam a semente dentro. Então quando Adão come um fruto, ele joga no chão, a semente está sendo semeada. Então ele colhe para replantar. Mas depois que o homem peca, Deus muda a dinâmica. Ele fala: a partir de agora, porque você pecou, a mulher vai sentir dores de parto, a sua vida vai ser limitada a 120 anos, e do suor do seu trabalho você vai comer. Essa dinâmica é pós-queda. Você só vai ter aquilo que você trabalhar para ter. Mas qual que é a dinâmica depois da redenção? Jesus nos traz de volta para esse lugar onde nunca deveríamos ter saído. Tudo que você vai viver, irmão, está ligado àquilo que você vai colher primeiro. Você só vai replantar. Deus já preparou tudo aquilo que você precisa. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. Se for para Jesus, pode fazer melhor. A banda pode subir para parecer que está terminando. Aleluia. Aleluia. Eu acho que eu não compartilhei, ou pelo menos não compartilhei nesse culto. Samuel está aí ou já foi? Já foi, né? Queria lembrar que dia que o Samuel me deu essa palavra. Acho que foi domingo passado. Pega isso aqui. Domingo passado ou retrasado, culto das 17 horas. Eu estou ali do lado do palco. Eu olho para o relógio, faltam 5 minutos, faltam 2 minutos e meio para acabar o louvor e eu tenho que subir para pregar. E eu estava mal, eu estava abatido. Eu acho que tem a ver com essa dieta também. Seu pastor já perdeu quase 12 quilos, glória a Deus, amém. Faltam uns 8 ainda para eu entrar no nível normal, porque eu já estava no nível de obesidade, mas ok. Estava com 117 quilos, irmão. Eu estou lutando para chegar nos 100. Quer dizer, me conheceu com 85. Dá para você entender a jornada que eu enfrentei nesses anos, né? É muito pudim e lasanha, desde que a gente se casou até aqui. E aí, eu estava um pouco abatido, eu estava triste. E aí, antes de subir, fechei meus olhos e eu fiz uma oração. Eu falei: Pai, queria tanto receber um abraço antes de pregar. Usa alguém do meu staff para me abraçar, usa algum voluntário. Aí eu estou lá, aí eu abro o olho, 1 minuto e meio. Paizinho, eu queria tanto um abraço. Usa alguém para me abraçar. 30 segundos, aí eu, amém. Aí eu subo e prego. Domingo passado, retrasado. Acabo de pregar, vou para minha sala. Aí chega o Samuel e fala assim: pastor, ontem 4h40 da manhã Deus me acordou e me deu uma série de palavras para liberar para você. Eu falei: amém. Aí ele falou assim: mas antes Deus pediu para eu te dar um abraço. Aí ele falou: eu posso te dar um abraço e um beijo? Eu falei: pode. Aí na minha sala ele foi, aqui atrás ele me abraçou, me deu um beijo. Ele falou assim: Deus mandou dizer que esse é o abraço dele para você. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. Domingo 5 da tarde eu pedi um abraço. Sábado 4h40 da manhã Deus mandou me abraçar. Isso é muito forte. Domingo 5 da tarde eu pedi um abraço. Sábado 4h40 da manhã Deus mandou um profeta me abraçar. Como que Deus faz? Segundo a dinâmica da graça, Deus envia provisão antes da necessidade chegar.
Pastor, mas tem provisões que eu preciso, ainda não chegaram. Não significa que Deus não tenha enviado. Elas estão a caminho. Lembra de Daniel? Daniel faz uma oração, 21 dias depois chega a resposta. Aí o anjo fala: desde que você orou, o Senhor enviou a resposta. Mas eu estava batalhando contra o príncipe da Pérsia nas regiões celestiais. Deus enviou a resposta no dia, mas a resposta chegou dias depois. Então, irmão, não se iluda. O fato de você não ver algumas respostas não significa que Deus já não as tenha enviado para você. Uma igreja viva é uma igreja que não se move por necessidade. É uma igreja que entende que Deus é o Deus de toda a provisão. Ele é o Deus da provisão. A música que a gente acabou de cantar, a gente cantou Jireh, não foi no Jireh, uma das facetas do caráter de Deus. Um dos nomes que Deus carrega é Jeová Jireh, Deus da provisão. Esse que a gente cantou, temer por quê? Se eu estou nas mãos daquele que nunca perde a batalha, me ajuda que eu sou péssimo com letra. Daqui a pouco eu vou cantar alguma aqui do Guardado. Vem cá, Lucas, canta pra gente aqui. Não, tô zoando. Menino ousado, você viu? Cadê Sam? Você viu ele? Porque a gente está com essa unção agora. Todo pastor aqui de Alphaville acha que canta. Samuel cantou na Alfa, pelo amor de Deus. E ele falou assim, gente, ele ainda falou uma coisa no culto das 5 que eu achei muito ruim, mano. Você tá pensando o quê? Eu canto também. Aí todo mundo, não, mano, você não canta não. Mas enfim, essa música Jeová Jireh, ela fala disso, Deus da provisão. Tudo que falta em mim escorre nele. Tudo que falta em você escorre em Jesus. Tudo que sua casa precisa está disponível no reino de Deus. Tudo aquilo que você precisa está disponível em Cristo Jesus. Você crê nisso? Então fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você. Fica de pé, não se distrai. Feche teus olhos, respira fundo, curva tua cabeça. Isso, não se distrai, não olha mais para cá não. Feche teus olhos, agora é você e Deus. Se você é batizado com o Espírito Santo, abra sua boca, libere esse som. Vamos deixar o som do céu invadir esse lugar. Feche teus olhos, isso. Pai, nós declaramos em nome de Jesus um mover sobrenatural, selando essa palavra nessa noite. Jesus, nós cremos que a tua igreja é uma igreja viva, a tua igreja é uma igreja gloriosa, triunfante, e as portas do inferno prevalecerão contra nós. Nós avançaremos em fé, nós romperemos em fé, nós andaremos sobre as águas, nós veremos a tua bondade todos os dias da nossa vida. Como diz a tua palavra, Paizinho, o Senhor deixará claro como o sol do meio-dia que nós somos inocentes. O Senhor aniquilará os seus inimigos. Os inimigos de Deus serão reduzidos a nada. Pai, nós declaramos em nome de Jesus uma igreja viva se levantando nesses dias, não só nesse auditório, nesse campus, nessa placa denominacional, Jesus, mas não só na nossa casa. Jesus, nós declaramos a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, levantando, sendo resplandecente para esses dias. Levanta e resplandece, desperta e resplandece. Nós declaramos, Jesus, um tempo de despertar, um tempo de posicionamento, um tempo de avanço de Deus, um tempo de glória. Nós declaramos a glória da segunda casa, como diz a tua palavra, será maior do que a da primeira. Pai, a glória dessas novas estações de avivamento serão ainda maiores do que os avivamentos que nós já vimos no passado. Nós ouvimos sobre o avivamento de Azusa, nós lemos sobre o avivamento do país de Gales, nós conhecemos o avivamento de Belo Horizonte. Pai, nós queremos ver o avivamento de São Paulo. Nós profetizamos o avivamento de São Paulo. Abre as comportas dos céus e derrama sobre a tua igreja unção extraordinária.
faz aquilo que ninguém viu ainda, Pai. Pai, cumpre promessas antigas. Nós declaramos em nome de Jesus. Você sendo renovado nesses dias, Jesus guardando você, livrando você, empoderando você, ungindo você. Você vai correr e não vai se cansar. Nós voaremos alto como águias, se confiarmos no Senhor, se descansarmos nele. A Bíblia diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!